Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje é a nossa aula de arte número 5. E para a nossa aula de hoje, a gente vai precisar do caderno de desenho ou dos papéis que vocês tiverem em casa e dos lápis de cor ou os materiais que vocês tiverem. Hoje vai ser bem importante se vocês tiverem lápis de cor, combinado? Vamos lá então? Tudo pronto? Hoje nós vamos conversar sobre cor, sobre as cores que estão à nossa volta. Já repararam quantas são? Muitas, né? E vocês sabiam que para a gente perceber as cores, a gente precisa da luz? Sem a luz a gente não percebe cor alguma. Quando eu era criança, eu tinha um cobertor todinho vermelho. E um dia eu me lembro que a minha mãe chegou no meu quarto, me cobriu, apagou a luz e por algum motivo eu abri os olhos e levei um susto. O meu cobertor vermelho estava cinza. Como assim? Alguém roubou a cor do meu cobertor? Levantei rapidinho, acendi a luz. Ufa, ele continuava vermelho. Mas aí que eu percebi, olha que legal, a gente precisa da luz para perceber as cores. Façam isso na casa de vocês. Peguem algum objeto, alguma coisa que vocês tenham que é colorida e experimentem apagar a luz e perceber esse objeto. Vocês vão ver a diferença na percepção das cores. Então, uma coisa bem importante para vocês entenderem, para toda cor que a gente percebe, a gente precisa ter a luz. E sabe que os artistas que a gente vem vendo nesses tempos todos, e todos os artistas que se tornam grandes artistas, eles estudam muito sobre a cor. Tem muitas coisas para estudar sobre a cor. O que a gente vai ver hoje aqui é um pedacinho do que os artistas estudam para conhecer as cores. Vamos lá? É uma aventura. Todas as cores que a gente conhece partem das 3 cores que a gente chama de primárias, as primeiras cores, que são essas cores aqui. O amarelo, o azul ciano, que a gente chama, vamos chamá-lo de azul, e o magenta. Essa cor magenta foi surpresa para muita gente, não é verdade? Lá no lápis de cor de vocês, a cor mais próxima que chega do magenta é o vermelho. Então, se vocês pegarem os lápis de cor de vocês, o vermelho, o azul e o amarelo, vocês vão ter as 3 cores primárias. Lembram que muitos artistas já trabalharam com essas cores. O Mondrian, por exemplo, lembram dele? Muito bem. Com a mistura dessas cores, a gente vai ter as outras cores que a gente conhece. Por exemplo, se eu misturar o amarelo com o azul, o que eu vou ter? O verde. Se eu misturar o amarelo com o magenta, eu vou ter um laranja, um tom quase vermelho. Se eu misturar esse magenta com o azul, eu vou ter o violeta. Olha que legal! Agora vocês imaginem o artista pegando essas 3 cores, colocando na sua paleta. Você sabe o que é uma paleta? É esse objeto aqui, ó. A paleta do artista. Quando ele coloca essas cores na paleta e ele vai misturando as cores, ele vai percebendo que ele consegue criar novos tons, novas cores, e é uma coisa muito legal. Lembra que eu falei da mistura das cores? Quando vocês pegarem o lápis de cor de vocês, vocês não vão ter lá, por exemplo, o verde claro e o verde escuro? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para fazer esses 2 tons de verde, o que acontece? Eu vou ter que colocar mais amarelo para fazer um verde claro, ou vou ter que colocar mais azul para fazer um verde escuro. Não é interessante isso?
Então essas misturas vão acontecendo e o artista vai estudando e vai percebendo as possibilidades de mistura que ele pode fazer. Legal, né? E assim ele vai criando as novas cores. Se ele for misturando as outras cores, ele vai tendo novas cores e assim ele pode pegar as cores de tudo que existe à nossa volta da pintura que ele fizer. Muito bem. A gente vai pensar também que se ele consegue fazer esses tons de cores, essas diferenças de cores, ele pode também expressar coisas a partir dessas cores. Vocês sabiam que tem artistas que fazem quadros muito detalhados apenas usando uma cor? Já vamos conhecer. E sabiam que essas cores também transmitem sensações pra gente? Tem cores que nos passam muitas mensagens. Vamos conhecer um trabalho do artista Pablo Picasso. Olha que legal. Esse trabalho é todo feito na cor azul. Olha que bacana. O que ele fez com a cor azul? Ele explorou as possibilidades de tons desse azul para fazer toda uma cena, né? O nome desse quadro se chama A Tragédia, então a gente já percebe que é um quadro meio triste, né? Passa uma mensagem bem triste pra gente. Só que ao escolher essas cores, nesses tons de azul, ele também está transmitindo essa tristeza pra gente. Ele transmite até uma sensação de frio. Eu consigo perceber até um vento gelado passando pelos personagens. Vocês conseguem perceber isso? Interessante, né? E olha só as diferenças de tonalidades que ele conseguiu só utilizando a cor azul. Como é que ele faz isso? Com as misturas que ele vai fazendo lá na paleta dele. Interessante, né? Essa fase do Picasso se chama fase azul. Ele pintou muitos quadros com a tinta azul. E todos eles tinham essa ideia de passar essa tristeza, essa frieza com as cores frias, porque realmente ele estava passando uma fase muito difícil na vida dele. Era a cor que expressava a tristeza que ele estava sentindo. E muitos quadros mesmo ele pintou nessa fase azul. Justamente explorando as tonalidades da cor azul. Bonito, né? Ele é um quadro triste, mas é um quadro bonito, né? A gente mergulha nas diferenças de azul. Olha quantos azuis a gente consegue perceber aqui, né? Até que o Picasso se apaixonou por uma moça e entrou na fase rosa. Aí tudo ficou mais feliz, mais alegre. E ele foi pintando quadros com cores mais divertidas, digamos assim, as cores mais alegres. E aí é uma outra coisa para a gente aprender. Quando a gente usa num quadro os tons mais azulados, os mais esverdeados, a gente diz que são cores frias, porque realmente eles passam essa sensação para a gente. Essa frieza, essa calma, traz uma introspecção, traz uma coisa mais para dentro da gente. Quando a gente usa um amarelo, o amarelo é uma cor luminosa, né? Tem a ver com sol, com luz. Quando a gente coloca os amarelos, os vermelhos, os laranjas, a gente está chamando essas cores de cores quentes, porque são cores animadas, cores que lembram fogo, que lembram calor. Então tem a ver a gente usar cores frias para um sentimento um pouquinho mais solitário, mais triste, e as cores quentes para uma coisa mais alegre, uma coisa mais divertida. Querem ver uma coisa? O Matisse é um outro artista que explorou a qualidade das cores. Só que vocês estão vendo aqui que tem muito vermelho nesse quadro, bastante vermelho, bastante cores quentes também. Mas ele busca aqui um equilíbrio, ele equilibra, ele dá uma parada. Opa, tá muito quente esse quadro, tá muito agitado. Quando ele coloca os azuis, quando ele coloca lá no fundo o verde, ele dá uma acalmada nas cores. Então isso é outra coisa que o artista estuda. Como é que uma cor fica perto da outra? E como é que elas fazem uma aparecer mais que a outra? Como é que elas reagem na tela, né? Então isso é bacana, os artistas estudam o efeito da cor nos seus trabalhos. Esse trabalho aqui se chama Harmonia em Vermelho. Então vocês já perceberam que ele usou bastante a cor vermelha, né? Na mesa, na parede, na cadeira. Mas junto com essa cor vermelha, ele coloca tanto cores quentes quanto cores frias. Bonito esse quadro, né? Olha que bacana. Mas o Matisse explorou isso também nos retratos, olha só.
ele retratou a esposa dele. Essa aqui é a Madame Matisse. Repare nas cores que ele colocou no rosto dela. Tem até uma grande mancha verde, esverdeada ali. Mas não é um verde puro, é um verde misturado, é um verde mais que ele explora o amarelo. Olha as cores que ele coloca ao fundo. Percebem a diferença? O que ele vai fazendo? Ele vai estudando as possibilidades da cor e qual cor que ele coloca para destacar mais o rosto da Madame Matisse. No outro lado ali, ele retratou um gato. Olha que lindo esse quadro, o gato brincando com os peixes vermelhos. Aqui a gente tem bastante cores quentes, não tem? Muitas cores quentes. Que ele acalma, que ele equilibra colocando lá o azul na mesa, o verde na natureza. Aliás, gravem isso, o verde é uma cor bastante calmante, uma cor muito boa, né? Por isso que a gente tem que ter contato com a natureza, ter contato com o verde, é uma cor bem bacana pra gente também. Muito bem. Então, nesses quadros, a gente percebe o uso da cor. A cor e a importância da cor no nosso dia a dia, no nosso jeito de ser, nas roupas que a gente escolhe, tudo isso tem a ver com a cor. Agora, eu vou convidar vocês para assistir um vídeo com a professora Déia. A professora Déia tem uma proposta de atividade para vocês. Vamos ver? Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Déia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Agora que vocês já viram tantas cores, tantos quadros lindos, pinturas maravilhosas, desde a primeira aula na composição da arte abstrata, vamos então conhecer melhor essas cores que dão vida à nossa arte. Hoje vocês já conheceram nomes diferentes, já descobriram que as cores podem ser quentes, que as cores podem ser frias, que as cores podem ser primárias. Essas cores primárias, elas se misturam e formam outras cores. E essas outras cores se misturam e formam mais outras cores. E assim nós temos essa infinidade de cores maravilhosas para a gente usar na nossa arte. Agora que vocês já ouviram sobre isso, eu vou colocar aqui no papel algumas tintas e depois vou misturá-las para vocês verem como ficam. Se você tiver tinta aí na sua casa, você pode tentar fazer. Se não, você espera quando a gente voltar para a escola, nós fazemos com vocês. Os professores realizam isso nas aulas de arte, tá bom? Mas vai ser legal, porque você já conheceu, né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa brincadeira com as cores e descobrir quando se mistura uma com a outra o que acontece, tá bom? Então, nós temos aqui uma paleta de cores. Nós temos todas essas cores aqui. Hoje, nós vamos brincar com algumas. Vamos brincar com a cor azul, a cor amarela e a cor vermelha. Combinado? Nós vamos procurar objetos de diferentes cores na casa de vocês. E podem ter formas diferentes, objetos variados. Vocês vão colocá-los em cima de uma mesa ou no chão. E então vão observar que cores eu tenho ali. Que formas eu tenho ali. Será que essas cores são quentes? Será que essas cores são frias? E agora, como é que eu posso compor
fazer uma composição com esses objetos e criar uma obra de arte. Vamos ver como é que fica? Eu convidei uma criança para fazer essa atividade, para vocês perceberem como dá para fazer uma atividade bem gostosa utilizando objetos da própria casa. Certo? Então, vamos ver como vai ficar essa arte. Oi pessoal, eu sou o Samuel e olha só, eu encontrei todos esses objetos aqui na casa da minha avó. Olhem quantas cores eles têm. Agora eu vou fazer uma composição abstrata. Eu só vou usar os objetos de cores bem parecidas. Vamos lá? E aí, gostaram da minha composição? Viram as cores que eu usei? O nome da minha arte é Castelo da Princesa. Agora que você fez uma obra de arte com esses objetos que você separou, agora você vai sentar, pegar uma folha de papel, um lápis e você vai desenhar o que você vê, tá bom? Desenha exatamente o que você vê. Se você vê só uma forma, desenha. Se você vê outras formas, desenhe. Desenhe o que você criou e depois pinte com as cores que você escolher. Combinado? Então, vocês viram que a professora Déia misturou nas cores da aquarela ali, ela fez as misturas de tinta? Vocês conseguem fazer isso também com lápis de cor. Separem lá de novo o vermelho, o amarelo e o azul. Agora, naquela folha que vocês têm separado, ou no caderno, peguem o vermelho e façam uma manchinha bem de leve, não aperte muito o lápis. Faz lá uma bolinha. Conseguiram? Fizeram? Agora pega o amarelo e passa por cima. O que aconteceu? Virou laranja? Legal! Agora façam isso com as outras cores. Peguem o azul, faz lá uma manchinha e depois passa o amarelo por cima. Vamos lá. O que aconteceu? Virou verde. Olha que bacana, dá para fazer com os lápis de cor. Qual que é a última mistura que precisa fazer? O vermelho, passa lá, faz uma manchinha de vermelho. E agora, com calma, passa o azul por cima. O que vai acontecer? Isso! Conseguiram fazer as misturas? Olha que bacana! Então agora, a professora Déia e o Samuel separaram alguns materiais lá da casa deles, alguns objetos que vocês viram que as cores eram semelhantes. Vocês não precisam separar tantas coisas, tantos objetos, vejam coisas que vocês têm aí na casa de vocês. Pensem nas cores próximas, separem lá objetos vermelhos ou objetos amarelos. Se forem mexer na cozinha, pede para um adulto ajudar. Pega lá uns 2, 3 objetos.
Então, separaram? Conseguiram separar? Agora, vocês vão fazer uma composição com esses objetos. Veja lá o que fica mais legal, na frente ou ao lado, talvez em cima uma coisa da outra. Brinca um pouquinho, faz uma composição. Na hora que vocês forem desenhar, é aquilo que vocês estão vendo. Vocês podem fazer detalhado, pegar o contorno do objeto, fazer bem certinho, ou vocês podem fazer uma arte abstrata. Lembram como é legal fazer uma arte abstrata? Vocês podem simplesmente pegar a forma, compor no caderno, na folha, podem repetir formas para não ficar muito espaço vazio e fazer uma composição bem legal, uma composição abstrata. Eu sei que vocês já fizeram na outra aula e ficou bem bacana. Na hora de colorir, vocês vão escolher o que vocês querem fazer. Se vocês querem colocar cores quentes, quais que são mesmo? Os amarelos, os vermelhos, os laranjas. Ou vocês podem fazer uma composição com cores frias, colocando os azuis, os roxos e os verdes. Ou vocês podem também fazer uma composição com as cores primárias, fica muito bonito, colocando as cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho. Fica bem legal também. Então agora, caprichem na atividade, porque agora você é o artista.
Então, crianças, como foi fazer essa atividade? Espero que tenha dado certo. E vocês viram que com objetos na nossa volta, no nosso dia a dia, a gente consegue fazer um trabalho artístico. Olha que legal! Não preciso sair de casa atrás de uma grande paisagem, onde eu grandes coisas para pintar. Em casa mesmo, a gente está cercado de cor. E essas cores são interessantes para a gente fazer um trabalho. E dá para fazer coisas muito legais. De repente, se vocês gostaram dessa atividade, vocês podem fazer diferentes composições com o mesmo desenho. Com a mesma forma, com o mesmo objeto que você desenhou, você pode fazer um com cores frias, um com cores quentes, um com as cores primárias, outro com as cores secundárias. E assim vocês podem ir brincando com as cores e descobrindo novas possibilidades. Assim que os artistas fazem. Lembre que para ser um bom artista tem que ser observador. Observar as coisas que estão à nossa volta e praticar. Tem que fazer, desenhar, pintar o tempo todo. Não esqueçam dessa atividade que vocês têm que colocar o nome, assina lá a assinatura do artista, importante, pode ser no cantinho do trabalho de vocês. E não esquece de colocar a data de hoje, porque vocês vão entregar esse trabalho quando voltarem para a escola. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês passem a semana observando as cores que estão à volta de vocês, observando as cores em tudo. Façam aquela experiência de tirar a luz para vocês observarem a cor do objeto, o que acontece com ela, né? E lembre dos artistas que a gente viu hoje, porque esses grandes artistas fizeram história e mostraram pra gente um pouquinho da cor. E é por isso que a gente conhece a cor como a gente conhece hoje. Combinado? Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!